O Senac iniciou 2012 anunciando ações importantes, dentre as quais o investimento de 21,7 milhões de reais para a construção da Escola de Turismo e Hotelaria no Hotel Escola Barreira Roxa. E ainda que ofertará cursos de qualificação profissional pelo projeto Senac em Campo e oferecerá até o final do ano 13 mil vagas pelo Pronatec. São ótimas informações dadas pela Federação do Comércio. Continuamos a nossa entrevista. Ministro Delgado, o senhor está sendo convidado, eu tomei conhecimento disso, para falar num congresso que vai acontecer brevemente sobre uma coisa chamada moralismo jurídico. O que significa moralismo jurídico? Meu amigo Nelson, o moralismo jurídico é uma teoria que nasceu no direito europeu e que está se alastrando pelo mundo, que é a supremacia da interpretação do direito com base na moral, com base na ética, além dos limites fixados pelo positivismo jurídico. Já é a quinta palestra que eu pronuncio no Brasil a respeito desse tema, intitulado O Moralismo Jurídico versus Legalismo Jurídico. É uma tendência do direito na atualidade, não somente brasileiro, mas nos vários continentes, de colocar a moral acima do positivismo em face dos fatos que estão acontecendo no momento, em face dos fatos contemporâneos. Nisto aí se inclui também o chamado ativismo judicial, que é a interpretação do direito através de fenômenos extralegais, mas que são aceitos pela sociedade. Um exemplo do moralismo jurídico aplicado pelo Supremo Tribunal Federal é a interpretação da ficha limpa, mandando que ela fosse aplicada com efeitos retroativos. Observe que o Supremo Tribunal Federal decidiu por 6-5 a aplicação retroativa da lei, numa abertura muito profunda para outras interpretações, porque no Estado Democrático de Direito não se admite a aplicação retroativa da lei, a não ser para beneficiar. Mas ocorre que, em face das irregularidades éticas cometidas pelos políticos, seria tão grandiosidade que o direito tem que se aconchegar, tem que se adequar a essas realidades. Então, em síntese, o moralismo jurídico é essa tendência do direito ser interpretado de modo que se sobreponha ao positivismo jurídico. O positivismo jurídico tem limites materiais definidos na interpretação. O moralismo jurídico tem limites subjetivos, limites abstratos, para essa interpretação. Alguma corrente afirma que é um perigo em um Estado democrático de direito se fugir do legalismo jurídico. Outra corrente defende ardorosamente que deve ser aplicado em face do momento que estamos a conviver. Concluindo, nós afirmamos que o grande perigo que me preocupa a aplicação do moralismo jurídico é que, com base no moralismo jurídico, muitos inocentes foram para a forca, e foram executados na Revolução Francesa, com base nesse princípio. É onde nasceu, onde é a sede do moralismo jurídico. Mas ocorre que nós estamos em século XXI. E se for para beneficiar o cidadão, e se for para beneficiar a dignidade humana, que seja bem-vindo o moralismo jurídico, agora não com excessos. Certamente. Doutora Estefânia, o exame da OAB tem tido o propósito de aperfeiçoar a seleção técnica. O que eu queria saber era a questão ética, como ela que vem sendo tratada pela OAB. A OAB ela tem uma preocupação muito grande com a qualidade do ensino jurídico. E, infelizmente, com a abertura que se houve ainda na época do governo, da presidência de Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos um aumento de graduação de faculdades sem a devida fiscalização. Então, infelizmente, nós temos maus exemplos de faculdades ainda instaladas em cinemas, faculdades instaladas sem estrutura, faculdades sem nenhum tipo de reconhecimento, sem um propósito de ensinar, que
que é o grande objetivo que se busca realmente. Então, em razão dessa fiscalização do ensino e sobre essa falha toda, a OAB sempre lutou e teve essa bandeira, essa vitória espetacular que se teve no ano passado, no Supremo Tribunal Federal, que disse que o exame de ordem é de fato legal, é de fato constitucional. E por que a importância do exame de ordem? Porque o advogado, ele no dia a dia, ele está exatamente lidando com o cidadão, com os bens preciosos da vida. Quais sejam a própria vida, a liberdade e o bem material, muitas vezes adquiridos com muito esforço durante toda a sua vida. Então, nós precisamos de bons advogados. E no momento que nós temos bons advogados, no momento que nós temos, você cumpre sua parte na faculdade, você se torna um bom profissional, você está colaborando com uma justiça até melhor. Porque do outro lado tem a magistratura e do outro lado tem o Ministério Público. Então, com certeza, acho que o exame de ordem é hoje um exame necessário e que busca o aprimoramento do próprio advogado em benefício da sociedade, para que não hajam prejuízos maiores para aquele cidadão que busca justiça. Então, vejo de forma extremamente positiva hoje o papel que é desenvolvido pelo exame de ordem. Ministro, também tem sido a primeira voz no Brasil a chamar a atenção para uma coisa chamada imprevisibilidade das decisões judiciais. Quais as causas e quais os efeitos disso? A imprevisibilidade da decisão judicial está ligada ao chamado fenômeno segurança jurídica. Em um Estado democrático de direito, vamos insistir, onde os postulados de respeito à dignidade humana e de valorização da cidadania estão presentes, não se pode ter uma tranquilidade nas decisões judiciais se elas não forem uniformes e aplicadas de modo igualitário. O cliente do Poder Judiciário, que é o cidadão em espécie, ele não pode aceitar que o seu caso, que é igual ao caso do seu vizinho, seja decidido de modo diferente. Então, o campo da imprevisibilidade das decisões judiciais, especialmente hoje, nas relações jurídicas tributárias, é um pouco alarmante, não somente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos tribunais regionais, federais e estaduais, e, por que não dizer, do próprio Supremo Tribunal Federal, o que tem motivado o levantamento doutrinário de uma corrente propugnando pelo respeito à chamada previsibilidade das decisões jurisprudenciais, para que o jurisdicionado não seja tomado de surpresa em sua decisão judicial. Isto não quer dizer que seja o amarramento da interpretação do direito em si, que a jurisprudência deverá evoluir. Mas é o respeito àquilo que já foi decidido em inúmeras oportunidades e que sem nenhuma motivação constitucional ou motivações decorrentes de fatos recentes acontecidos, haja uma mudança apenas por posicionamento individual de julgadores. É o chamado que nós temos chamado de julgamento institucional. Há uma luta muito constante da doutrina e de todos aqueles que labutam no Poder Judiciário para que cada vez mais seja diminuída a imprevisibilidade das decisões jurisprudenciais. Presente isto hoje, através da súmula vinculante, esse movimento, presente através das súmulas por convergência ou por divergência, presente também nas súmulas impeditivas de recursos e, ultimamente, presente nos chamados julgamentos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça. Doutora Estefânia, fóruns, portais de transparência, audiências públicas, esse é de fato um bom caminho para os órgãos públicos atuarem nessa área geral de transparência no mundo atual, no Brasil de hoje? Eu acho que no momento que nós assumimos uma função pública, um mundo público, a transparência é fundamental. Precisa demonstrar ao cidadão o que tem sido feito, o que se fará e como se está se aplicando até, em muitos casos, o próprio dinheiro, ou seja, gestão. Então, eu acho que transparência é fundamental. Eu recordo, quando eu ainda fui assumir a presidência da OAB do Distrito Federal, um dos meus primeiros atos foi exatamente colocar toda a prestação de contas na internet,
todos os investimentos que foram feitos, todos os processos licitatórios. Ou seja, nós estamos hoje no século XXI, onde se busca a transparência, onde você se busca o cumprimento das suas funções, o cumprimento da sua tarefa, onde você ocupa cargos, sejam ele vitalício ou não, que você precisa prestar à sociedade todas as suas tarefas. Então, acho que o caminho é esse. Muito bem. Não saia daí que nós voltamos em instantes para o nosso terceiro bloco. Voltamos a falar de uma loja especializada que entende de tecnologia, a Miranda Computação. Você que é empreendedor, preocupado com a sua qualificação profissional, sabe que para ter sucesso tem que investir em tecnologia. A Miranda possui a maior variedade de produtos na área de informática, sejam computadores, notebooks, impressoras, câmeras digitais, tablets, celulares e diversos acessórios. Além disso, na Miranda você encontra atendimento personalizado, promoções e novidades. O que você está esperando? Acesse miranda.com.br.